Quando eu estreiei no programa do Ratinho, em 98, a sensação, Laura, é assim, ó, aproveita esse ano que vai acabar. Eu consegui entrar justamente porque o Gugu, Augusto Liberato, né, ele contratou o E.T. Rodolfo. Tirou o E.T. Rodolfo do Ratinho. O humorista Eduardo Mascarenhas conta como criou o boneco Xaropinho e como conseguiu entrar no programa do Ratinho. Além de várias histórias do programa, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe. Tudo começou em 98. Em 98 que eu cheguei na Record, né? Pra poder mostrar o... No Ratinho Livre foi. No Ratinho Livre ainda, né? Eu ia falar programa livre. Foi até antes, foi em 97. O Ratinho chegou lá em 97. Quando o Ratinho chegou, eu comecei a assistir o programa dele logo que ele chegou. Pra você ter uma ideia, Laura, não tinha plateia ainda. O estúdio do Ratinho era, acho que menor que o seu estúdio aqui. Era uma mesa, um fax... E um sonho. Um sonho. E um sonho. A mesa ficava encostada no canto, você tá na parede, era uma coisa pequena. E não tinha plateia, tinha uns caixotes. Eu ficava sentado num caixote, em 97, na Record. Eu sentava no caixote e olhava o Ratinho na frente com cacetete batendo. Ele tinha um apoio no palco, que era um humorista chamado Rodolfo, né? E o Rodolfo e o ET, né? Tinha esses dois caras, eles ali prestavam o apoio para ele no palco ali e tudo mais. E eu consegui entrar justamente porque o Gugu, Augusto Liberato, né? Ele contratou o E.T. Rodolfo, tirou o E.T. Rodolfo do Ratinho. E aí quando tirou... eu não era nascida, mas eu lembro que teve o ET. Teve o ET mais pra frente. Isso, aí tirou. Aí foi quando eu vi a oportunidade de chegar no Ratinho e falar: "Ei, Ratinho, vamos pôr um boneco aí. Foi isso que você falou pra ele? Não. Vamos pôr um boneco? Falei, vamos pôr um boneco no ar e tudo mais. E na época ele falou assim: cara, boneco é coisa de criança, meu, não tem nada a ver pôr boneco, né? Porque tinha essa mentalidade no Brasil, né? No Brasil, quando a gente falava em boneco, sempre imaginou que boneco tinha o compromisso de ser pedagógico, de ensinar, boneca pra criancinha. Oi, amiguinho! Aí chega o Xaropinho, sai daqui, moleque! Entendeu? E eu vinha de uma situação, eu já trabalhava com teatro de boneco nas escolas, né? E o trabalho que eu fazia na escola, ele dava muito certo, né? E então eu transmitia palestra de higiene bucal, higiene de saúde, alimentação, segurança nas ruas, nas escolas. Sempre com o Xaropinho? Com outro boneco, não era o Xaropinho, mas a voz era do Xaropinho. Era a alma do Xaropinho num boneco chamado Minduim, que era um garoto encapetado, assim, sabe? Terrível. Entendeu? E aí esse Minduim era o terror. Ele não gostava de tomar banho, não gostava de ir pra escola, não gostava de fazer lição de casa, não queria almoçar. Ou seja, não gostava de fazer nada. Uma criança normal. E aí o Minduim na escola era um sucesso. Quando eu falei pro Ratinho pôr o boneco no ar, que o Ratinho deu a oportunidade, eu falei, cara, eu vou pegar aquele que é o meu mais sucesso na escola. Eu tinha uns 50 personagens na escola. Aí peguei o Minduim, que era o que mais fazia sucesso, e botei no corpo do Xaropinho, a alma dele no corpo do Xaropinho, né? Então o Xaropinho, ele foi feito um laboratório dele antes, né, nas escolas, com esse boneco Minduim, né? Porque eu já sabia que aquele... E eu fiz o Minduim pensando um pouco no Pica-Pau, porque o Pica-Pau, não sei se já assistiu o Pica-Pau. Já, sim. Ele é muito bagunceiro, sim, né? Ele é. É terrível, né? Eu tinha que ser preso, né? Hoje seria preso. Hoje seria preso. Então o Xaropinho entrou no ar com essa... Ele entrou no ar com essa alma do Minduim, que foi baseada no Pica-Pau e tal. E como surgiu o Xaropinho? Realmente, assim. Fui no hospital, tava de madrugada, minha mãe deu a luz. Não foi nada disso. Não. O Xaropinho, então, ele quando o Ratinho falou assim, primeiro eu tive que convencer o Ratinho que boneco era legal, né? Demorou um pouquinho, porque quando eu falei pra ele que pra pôr boneco, na hora ele falou assim, não, boneco é coisa pra criança. Mas aí eu fui no diretor, falei, cara, quando eu falo de boneco, ET é boneco. Tem o filme ET, né, que tinha feito muito sucesso. ET é boneco. O filme Tubarão é boneco. Star Wars, né, Guerra nas Estrelas. Pô, metade do elenco é boneco. Entendeu? Então, vamos expandir um pouco a mente aí, que boneco não é TV Cultura, Bambalalão, os programas que tinha na época, né? Não é só aquilo, é aquilo também, né? Não é Júlio do Cocoricó apenas. Boneco pode ser uma coisa muito louca. E aí eu falei assim pro diretor, agora eu vou dar o pulo do gato, que boneco é propriedade intelectual, né? Então boneco é registrado no nome de alguém. Entendeu? Como ele tinha acabado de ser traído pelos caras que foram embora e abandonou ele, e eu falei pro diretor assim, então, se eu quiser sair da manipulação do personagem, eu posso sair, mas o boneco fica, porque o dono do boneco será o Ratinho.
né? Então, vocês não vão ter mais esse problema de ser traídos, né? De ser abandonado, né? E aí o diretor correu lá no Ratinho, o cara não vai abandonar, o boneco é nosso. E aí o Ratinho falou, então vamos pôr no ar. Vamos pôr no ar e vamos deixar o pau quebrar. E como que era, assim, esse começo? Esse programa, quando então, do dia que eu comecei a frequentar lá, não tinha plateia. Quando o boneco entrou no ar, o Ratinho já estava dando 30 pontos de audiência. Mas causava. Era esse o ambiente, assim? Não, um ambiente caótico. A impressão que dava é que o Ratinho vinha numa jaula. Sabe um negócio assim? Um guindaste soltava uma jaula, assim, tipo Tasmania, assim. Eu vou tirar um pouquinho aqui. Essa é a impressão que dava, porque o Ratinho era muito, muito louco, assim, muito selvagem. Assim. Quer colocar ele aqui na frente? Foi. Então, e o programa era caótico. O Ratinho, ele ajudava pessoas que precisavam, que tinham problemas de saúde fora do comum, gravíssimos, assim, né? Dos quais o Brasil assistia, via aquele programa. Algum médico no Brasil se manifestava, né? Eu estudei isso aí ia lá ajudava. Então tinha esse lado dessas pessoas com esses problemas, assim, terríveis, né? Tinha o lado da justiça, que ele pegava as pautas aí de injustiça no Brasil e batia forte, né? Era um lado político que o programa tinha também, ele brigava com político pesado, né? Tinha a questão também de ele brigar contra o crime organizado, entendeu? Né? Ele é completamente maluco, assim. E tinha a questão do DNA também, entendeu? E naquela época, a briga do DNA não se limitava só a DNA. Quem tinha problema com outra pessoa ia lá. Eu lembro de um cara lá e falou assim, o cara é mecânico e o outro era pai de santo. Né? Por que você tá aqui? Porque esse pai de santo, ele fez uma macumba pra minha mecânica fechar. Sabe um negócio assim? Entendeu? Tinha isso? Tinha isso, então não tinha nada a ver com DNA. Então tinha de tudo, o programa tinha de tudo. Então era um programa caótico. Ninguém sabia o que vinha pela frente ali, né? E assim, tem uma situação assim, Laura, que eu saía, a gente ia entrar no estúdio para gravar o programa e tinha um corredor antes do estúdio, e aquele corredor você passava assim, eu passava lá olhando pro teto, porque se você olhasse pros lados, você via um menino com duas cabeças, você viu, sabe um negócio assim? Tinha uma mulher que ela não conseguia fechar o maxilar dela ficava aqui embaixo, ela ficava segurando o maxilar e babando, aí do outro lado, nossa, era uma coisa assim, sabe, terrível. E aí, isso era o programa. E a gente entrava no ar e o Ratinho, né, com aquele esbravejando, brigando, né, com o poder público para poder dar apoio para aquelas pessoas, né. Então tinha uma causa nobre ali e tudo mais, né. Mas era complicado. Chegava a ter 3 horas de programa no ar. Caramba. Você entendeu? E o Ratinho brigava, metia a boca. E o Xaropinho lá. Isso aí, meteu o cachorro, deixa eu pegar com todo mundo. Brigar, então, e o programa era caótico, né? E aí se consagrou nisso, a gente veio pro SBT, continuou maluco, mas no SBT eu percebi que já deu uma amenizada, porque já não tinha mais 3 horas de programa, né? Já era um programa que tinha, sei lá, uma média de 1h30, mais ou menos, né? Todos os dias, já deu uma melhorada, né? E depois o Silvio Santos foi lapidando, né? Até que em 2006 tirou do ar, né? E voltou em 2008. E em 2008 Por que tirou? Tirou porque eu acho que a gente se perdeu um pouco no meio dos DNA, sabe? A gente, entendi. Né, o programa ele afundou no caos. Virou um caos mesmo. Virou um caos mesmo, né? E a gente teve muito processo, a gente foi tolhido de ter que... Teve processo? Teve muitos processos. A gente não podia mais ajudar ninguém, não podia mais trazer determinadas pessoas, não podia tocar em determinados assuntos, aí só sobrou o DNA. A gente ficou batendo em cima do DNA bastante tempo e o DNA se esgotou, se exauriu, assim, sabe? Não fazia mais sentido continuar com aquilo, né? Então o Silvio Santos foi muito inteligente de tirar e de reinventar o Ratinho, né? E nessa de tirar e reinventar o Ratinho, o Silvio Santos chegou a dar aula de como apresentar um programa pro Ratinho, né? Então era assim, pra gente era um pouco assim difícil ver aquilo, porque o Ratinho ele era aquele fenômeno da comunicação, né? E tinha explodido e tudo mais, e de repente o Silvio estava ensinando, estava domesticando ele,
sabe? Então, o Ratinho entra devagar, sabe? Entra devagar, entra, boa noite, Brasil. Aí o Ratinho tá, boa noite, Brasil. O Ratinho, não, calma, o programa é seu, você tá nervoso por quê? Então o Silvio começou a, sabe, tranquilizar ele, reeducar ele nessa parte de apresentar. E reeducou que ele era acelerado. Muito acelerado. E o Xaropinho foi junto. Muito acelerado. Pra você ter eu consegui crescer na hora que o Ratinho respirava. Entendi. O Ratinho... Aí é que eu soltava piada. Aí o quê? Entendeu? A gente vivia ali de fração de segundo pra soltar uma coisinha, porque o Ratinho não dava um tempo. Quem ensinou o Ratinho a respirar depois foi o Silvio Santos. Falando, respira, calma, fica tranquilo, ninguém vai fugir. Verdade, entendeu? Sabe? Aí pegou o Ratinho, botou um palito, tira essas camisas coloridas, tira essas gravatas coloridas, tira esse porrete na mão, põe uma camisa decente, põe um paletó, vira gente, sabe? Fica normal, vira gente. Respira fundo, tá tirando o pai da forca, né? Aí o Ratinho voltou em 2008 já com outra pegada, com outra postura, já não era mais aquele bicho doido que era no começo. E no começo ninguém queria também patrocinar o programa. Porque tinha essa dificuldade. Ninguém queria botar a sua marca, né, que foi construída com seriedade, junto com um cara maluco. Você entendeu? Vai tirar doido, né? Então, no começo do programa do Ratinho, a maioria dos patrocinadores era tudo empresa que ele mesmo tinha que se virar para conseguir. Então ele conseguia, por exemplo, cartilagem de tubarão, unha de gato, sabe esses negócios? Folha de unha de gato para fazer chá. Aí conseguia lá emagrecedor do não sei o quê, né? Isso foi na primeira fase. Tudo coisa, empresa que ele mesmo trabalhava, lutava, levantava a marca, divulgava. Quando ele voltou na segunda fase, quem já patrocinava ele? Governo do Estado de São Paulo, Bradesco, Sky. Entendi. Porque ele nova fase, já mudou ali. Mudou, entendeu? Ele já também não tinha aquela audiência do início. A audiência tinha diminuído. Mas a audiência diminuiu, mas a credibilidade aumentou. E ele já estava consagrado na televisão. Já não era mais aquela incógnita. Tipo, será que vai? Será que vai? Porque, pra você ter uma ideia... quando eu estreiei no programa do Ratinho, em 98, a sensação, Laura, era assim, ó, aproveita esse ano que vai acabar. É só esse ano aproveita que vai acabar, entendeu? Entendi. Aproveita, sabe, guarda sua grana, se vira que vai acabar. Então a gente trabalhava assim, sabe, debaixo de uma pressão assim. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu monto para poder sobreviver, sabe? Então, mas isso durou assim bastante tempo, até no SBT, chegava no SBT, ó, Ratinho fechou por 4 anos, ó, se vira, meu. 4 anos. 4 anos que vai acabar e se vira. E eu vivi a vida inteira com esse negócio de vai acabar. Então eu sempre tendo um plano B na manga ali, porque Qual era o plano B, assim? Meu plano B é, sei lá, montar uma produtora. Eu montei produtora, eu tive outros trabalhos, né? Eu estudei para aprender a editar, para aprender a dirigir, entendeu? Fui fazer outros cursos para poder me virar, né? Enfim. E aí, então, eu sempre aterrorizava a minha esposa, assim, vamos ficar desempregado, viu? Em 4 anos a gente tá na rua, acabou. Porque me era passada essa energia, essa informação horrorosa, que vai acabar. Era Rádio Peão falando? Rádio Peão, todo mundo, entendeu? Até o Ratinho muitas vezes falava, assinei por 4 anos, 4 anos é garantia, depois eu não sei o que vai acontecer. Então a gente vivia um pouco nesse terrorismo, entendeu? Faz 27 anos que vai acabar o ano que vem. Entendeu? Até hoje tá assim. Até hoje, de vez em quando surge, assim, só, vai acabar. Chegou um ponto, assim, em 2012, mais ou menos, o SBT fez um contrato comigo sem fim, assim. Faz um contrato, prazo indeterminado, enquanto tiver, tá valendo. E eu tenho um contrato sem fim até hoje. Até hoje sem fim, não tem nada pra acabar, então. Não tem nada pra acabar. Né? A qualquer momento pode acabar, e o contrato prevê, como pode durar mais 10, 15 anos, e o contrato prevê também, e não tem data pra acabar o contrato.